Então, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos, espero que estejam todos bem. Nossa aula de hoje é continuação daquilo que nós já havíamos estudado, tá? E vou apresentar a tela e hoje o nosso conteúdo ele é bem interessante. Pegue seu caderno aí, seu lápis para fazer algumas anotações, tá? Ou depois você revisita a aula lá no nosso canal, porque hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a evolução das espécies. Focado em dois caras aí, o Darwin e Lamarck, tá? Criadores de duas teorias chamadas darwinismo e lamarquismo. A habilidade, então, é a do 9º ano de ciências, habilidade 10, que fala em comparar as ideias evolucionistas de Lamarck e Darwin, apresentadas em textos científicos e históricos, identificando semelhanças e diferenças entre essas ideias e sua importância para explicar a diversidade biológica. Bom, antes da gente começar, não esqueçam, nós estamos iniciando a semana, e para pegar todo o conteúdo, a programação lá no Centro de Mídias, né, para vocês assistirem depois. Com certeza essa aula que o professor está dando, ela já foi dada lá no Centro de Mídias, vocês podem complementar, tá? É só vocês clicarem no Centro de Mídias, né, no seu navegador, achar a programação, clicar em programação, já tem a programação da semana toda, tá bom? Aí vocês organizem a vida de vocês para que possam assistir às aulas, tá? Bom, vamos começar então pensando um pouquinho, o que você entende por evolução de espécies? O que é evolução? Na sua opinião, como as espécies podem se modificar com o passar do tempo? Na sua opinião, quais fatores ambientais ou antrópicos, antrópicos significa criados pelo homem, né, podem modificar uma espécie? Você acredita na evolução? Vocês acreditam na evolução das espécies? Lá, seguindo um textinho do caderno de vocês, fala um pouquinho sobre a teoria da evolução. Charles Robert Darwin e Jean-Baptiste Pierre-Antoine de Monet, conhecido como Cavaleiro de Lamarck, foram dois pesquisadores fundamentais para o desenvolvimento da teoria da evolução das espécies. Ambos entendiam que o meio ambiente exerce um papel fundamental no processo evolutivo. Alguns termos científicos surgiram nessa pesquisa e serão fundamentais discutimos em nossos estudos, tais como o significado dos termos uso e desuso, herança de características adquiridas, adaptação, seleção natural. Segundo Lamarck, o ambiente é o principal fator que provoca modificações nos organismos. Segundo Darwin, o ambiente apenas seleciona as variações que melhor se adaptam ao ambiente. A partir dessa constatação, Darwin propôs a teoria da seleção natural em seu livro A Origem das Espécies, dizendo que a seleção natural nada mais é do que um mecanismo evolutivo que se baseia na sobrevivência e reprodução diferencial de indivíduos de uma população. Costuma-se dizer que o ambiente seleciona o organismo mais apto a viver em um determinado ambiente. Então, nós vamos conhecer um pouquinho sobre essas duas teorias, a teoria de Lamarck, né, que veio antes de Darwin, e a teoria do próprio Darwin, né, que é a mais aceita hoje na comunidade científica, que diz respeito à evolução dos seres vivos. Esse é o nosso tema da aula de hoje, e daremos continuação nas próximas depois. Então, esse cara aqui foi o Jean-Baptiste de Lamarck. Jean-Baptiste de Lamarck nasceu em Besançon, na França, e morreu em Paris. Começou sua carreira como botânico, porém realizou trabalho em várias outras áreas, como destaque para a zoologia de invertebrados, paleontologia e evolução. Esse famoso pesquisador foi um dos professores fundadores do Musée National d'Histoire Naturelle,
e realizou vários trabalhos sobre vermes e aranhas. Publicou suas ideias sobre evolução em 1809 em uma obra intitulada Philosophie zoologique, né? Cara francês. O lamarckismo corresponde às ideias evolucionistas propostas por ele, por Lamarck. Apesar de incorretas, as ideias propostas por esse importante biólogo foram fundamentais para o estabelecimento das ideias evolutivas, como as conhecemos hoje. Além disso, as ideias de Lamarck são importantes por nos mostrar que o meio influencia de alguma forma os organismos vivos. De acordo com a hipótese de Lamarck, os organismos transformam-se em indivíduos cada vez mais complexos em decorrência da pressão do meio que os forçava a mudar. Essas mudanças eram, portanto, decorrentes das necessidades dos indivíduos. A forma como essas mudanças ocorreriam baseavam-se em dois princípios básicos: a lei do uso e desuso e a lei da herança de características adquiridas. Então, anotem aí, né, fixem que as ideias de Lamarck se baseiam, então, nesses dois princípios, né, que é a lei do uso e desuso e a lei da herança de características adquiridas. A lei do uso e desuso diz para nós que esse princípio afirma que as partes do corpo que são usadas com frequência pelos seres vivos tornam-se mais fortes e desenvolvidas, enquanto aquelas que são pouco utilizadas vão atrofiando-se. Ou seja, se o ser vivo, né, ele usa mais uma determinada parte do seu corpo, essa parte, conforme o tempo vai passando, ela vai se desenvolvendo, né? E se ele não usa essa parte, conforme o tempo vai se atrofiando. Tá? Então, essa é a lei do uso e desuso. Se usa, fica mais forte e desenvolvido, se não usa, atrofia. E o outro princípio é a lei da herança de características adquiridas. Então, segundo esse princípio, as características adquiridas durante a vida do indivíduo poderiam ser passadas à sua prole, ou seja, aos seus descendentes. Então, vamos pensar, ele usa um determinado, vamos supor que um animal usa mais as partes, os braços, as patas, né? Vamos pensar, gente, né? Se a gente usa bastante a nossa mão ela vai se desenvolver, senão ela vai se atrofiar, né? E essas características, conforme o tempo, isso demora, a evolução, né? Demora. Conforme o tempo, nós vamos passando para os nossos descendentes. Então, esses dois princípios foram fortes na teoria do Lamarck, então, chamado de lamarckismo. Tem um exemplo muito básico, né, que a maioria dos livros trazem, e que os dois, né, tanto Lamarck quanto Darwin, eles explicam, que é a questão das girafas, né? Por exemplo, tem vários exemplos que eles deram, mas o mais, assim, utilizado é o da girafa. Então, um dos exemplos clássicos utilizados para explicar as ideias de Lamarck é o caso do pescoço das girafas. De acordo com as ideias propostas por Lamarck, o pescoço da girafa tornou-se comprido em decorrência da necessidade delas de se alcançarem folhas nos ramos mais altos. Então, olha só, existiam, então, girafas, para Lamarck, né, existiam girafas pequenas, e com o passar do tempo, as árvores foram ficando grandes, o alimento foi ficando escasso, foi ficando pouco, e ela teve a necessidade, né, de procurar outros territórios, e esses outros territórios, as árvores eram mais altas. E com o movimento dela esticar, dela usar o pescoço, né, uso e desuso, usar o pescoço, esse membro foi aumentando, né. Então, Lamarck explicava dessa forma. Então, lei do uso e desuso, usou o pescoço, esticou, né, e aí essa característica foi sendo passada, né, para os seus descendentes. De acordo com as ideias desse biólogo, as girafas esticavam seus pescoços a fim de conseguirem alimento, fazendo com que essa parte do corpo ficasse cada vez mais forte e maior, a lei do uso e desuso.
Essas mudanças, segundo o lamarckismo, foram passadas aos descendentes, lei da herança e características adquiridas. Isso fazia com que os descendentes apresentassem, ao longo do tempo, pescoços cada vez maiores, uma vez que continuavam a se esforçar e essas mudanças continuavam a ser transmitidas. Quais foram os erros, então? Né? Apesar de Lamarck ter percebido que o meio exercia influência sobre as espécies, ele não conseguiu explicar como isso acontecia. É claro que Lamarck não contava com os conhecimentos a respeito da genética que temos nos dias atuais, fato que acabou resultando em falhas nas suas ideias. Sabemos atualmente que, apesar de podermos desenvolver algumas estruturas por meio do seu uso, como é o caso do aumento da massa muscular, não podemos passar essa característica aos nossos descendentes, né? Por exemplo, se eu faço uma academia e fico todo bombado, né, aumenta a minha massa muscular. Então, eu estou fazendo o esporte, estou movimentando os meus membros e eles estão se desenvolvendo. Mas o meu filho já não vai nascer forte como eu estou, né, como no caso eu fiquei. Além disso, sabemos ainda que a evolução não segue uma reta que leva à complexidade dos seres vivos, ou seja, a evolução não ocorre com o objetivo de deixar os organismos melhores e mais complexos. Aí chega, né, passa-se um tempo e chega esse cara aí, que é o Darwin, tá? Charles Robert Darwin nasceu em 12 de fevereiro de 1809, na cidade de Stanbury, na Inglaterra. Desde jovem, era apaixonado por colecionar rochas, animais e plantas. Além disso, adorava realizar atividades de laboratório com seu irmão Erasmus, em um laboratório montado pelos dois. Em Cambridge, ele conheceu John Stephen Helston, um naturalista dedicado à botânica, que aconselhou a conhecer florestas tropicais e indicou a viajar a bordo de um navio, né? Esse navio que está descrito aí, mas mais conhecido como o navio Beagle. O navio partiu em 27 de dezembro de 1831 e Darwin viajou por 5 anos coletando uma grande quantidade de material que esse rendeu vários trabalhos sobre fauna e flora dos locais visitados, além de contribuições sobre a geologia de algumas áreas. As ideias sobre evolução, no entanto, não foram rapidamente publicadas. A viagem a bordo do Beagle foi, sem dúvida, essencial para que Darwin compreendesse melhor a ideia de evolução e fosse capaz de elaborar suas teorias. Além das observações realizadas no Beagle, ele leu vários trabalhos que o ajudaram a organizar suas ideias. Dentre essas leituras, destacam-se o trabalho de Thomas Malthus, que fez perceber a existência de uma luta constante dos seres vivos pela sobrevivência. A primeira versão do livro Origem das Espécies foi feita em 1842, porém, ela não foi publicada, principalmente devido a questões religiosas, uma vez que seu trabalho derrubava a ideia de que um ser humano havia sido criado por Deus, exatamente como é hoje. Né? Então, aqui tem a foto do navio, né, do Beagle, e se vocês perceberem, né, eu vou aumentar um pouquinho aqui, toda a trajetória que ele fez durante esses 5 anos, inclusive ele esteve aqui no Brasil, né, e ele foi registrando tudo que ele ia vendo, né, não existia-se, ele com a caderneta, né, ele era um naturalista, ele ia registrando, desenhando tudo aquilo que ele via, né, para poder depois concluir os seus estudos. Então, no dia 24 de novembro de 1859, o livro Origem das Espécies por Meio da Seleção Natural foi publicado. Sua teoria foi aceita por parte da comunidade científica, porém várias críticas surgiram, e os cristãos consideravam-na uma heresia. No primeiro dia de sua publicação, todos os exemplares da obra foram vendidos, sendo o mesmo observado nas 6 edições seguintes. Então, esse é o original, né, ó, essa imagem é uma imagem original, né, se não me engano, da primeira edição do livro. Então, Darwin e a seleção natural. A seleção natural é um mecanismo proposto por Darwin responsável pela evolução.
De acordo com o pesquisador, as espécies vivem uma luta constante pela sobrevivência, e é nesse contexto que a seleção natural atua. De acordo com a teoria, o meio seleciona o organismo mais apto a sobreviver em determinado ambiente. Esse organismo reproduz-se e passa suas características aos seus descendentes. Desse modo, as variações que permitem a sobrevivência permanecem ao longo das gerações. Então, aqui, né, Darwin, ele fala o princípio da ideia, da base da teoria dele é a questão da seleção natural, né, onde ele fala que o meio ambiente vai selecionar o organismo mais apto, ou seja, mais forte a sobreviver naquela região, né. Darwin pensava diferente de Lamarck. Em suas pesquisas, chegou à conclusão que toda espécie não se adapta em um ambiente, que toda espécie que não se adapta em um ambiente é eliminada. Então, essa teoria foi chamada de seleção natural. Como ele chegou a essa conclusão? Durante suas pesquisas, ele encontrou fósseis de girafas com pescoço mais curto que as girafas vivas. Como ele acreditava que o indivíduo com maior valor adaptativo sobrevive, chegou à conclusão que as girafas foram selecionadas pela seleção natural, onde somente as que nasciam com pescoços maiores que as outras conseguiam se alimentar mais e, consequentemente, sobreviviam e tinham mais filhotes. Deste modo, as que não conseguiam se alimentar por nascerem com pescoços menores não deixavam essa característica nas populações das girafas, pois morreram e não conseguiam se reproduzir. Então, os fósseis encontrados foram os primeiros descendentes das girafas atuais. Então, eu vou até pegar aqui, eu tenho um fóssil para mostrar para vocês, não de girafa, né? Mas, um fóssil, eu não sei falar do que seria, né? Isso é um peixe, mas é uma rocha aqui, ó, tá vendo? Ó? E dentro dessa rocha foi encontrada um fóssil. Então, através dos fósseis, é que Darwin traça todo o seu estudo da seleção natural, né? Principalmente, então, nessa questão aí da ideia de Lamarck das girafas. Então, fica assim, né, a ideia de Darwin. Existiam, então, girafas tanto de pescoço grande quanto girafas de pescoço pequeno, né? As girafas de pescoço grande conseguiam alcançar as copas mais altas das árvores, e as pequenas não conseguiam tanto, né? Então, como as árvores eram cada vez iam crescendo e o ambiente onde elas viviam existiam mais árvores maiores, né? Assim, as de pescoço pequeno não conseguiam se alimentar, não conseguindo se alimentar, elas morriam, né? E essa característica, então, delas, elas entraram em extinção, né? Olha, é um outro termo para a gente se falar, né? Dentro dessa teoria, onde, então, só sobreviveram girafas de pescoços longos, né? E essa característica, então, foi transmitida aos seus descendentes. O diferencial de Darwin era o conjunto de evidências e argumentos a favor da evolução que ele possuía. Esse fato, somado à sua posição de destaque no meio científico e a publicação do livro A Origem das Espécies por meio da seleção natural, ou a preservação das raças favorecidas na luta pela vida, é o que faz com que, na maioria das vezes, apenas ele seja lembrado. Então, quais são os principais aspectos da teoria da evolução? Indivíduos da mesma espécie, mesmo indivíduos possuem ancestrais em comum, em algum momento da história evolutiva. Assim, são descendentes deles com modificações e resultam da seleção natural. Então, todo indivíduo ele tem um ancestral comum. Todo indivíduo da mesma espécie, mesmo que parentes próximos, possuem variações entre si, o que é resultado de mutações ou reprodução sexuada. Algumas dessas variações são hereditárias, ou seja, podem ser transmitidas para a geração seguinte. Então, ele acreditava muito na questão das mutações,
né, através da reprodução sexuada. Mutações são mudanças nos genes, né, que, por exemplo, um pássaro da mesma espécie, às vezes acontece a mutação genética, ele nasce com um bico mais forte, um bico mais fino, enfim. A limitação da disponibilidade de recursos faz com que os indivíduos de uma população lutem, direta ou indiretamente, por esses recursos e pela sua sobrevivência. Aqueles que sobrevivem, os mais aptos, podem transmitir à prole a característica que permitiu a sua vitória, caso seja hereditária. A seleção natural é bastante parecida com a artificial, só que essa última é o resultado de ações humanas, diretas ou indiretas, sobre determinado organismo. A penicilina, por exemplo, foi bastante usada há algumas décadas como principal agente de combate a bactérias, e atualmente não é eficaz no tratamento de algumas doenças, uma consequência da seleção das bactérias existentes, em razão do uso indiscriminado dessa substância. Então, existe uma seleção artificial, né? Lógico que é feita pelo homem, né? E isso pode prejudicar bastante o ambiente também, né? Quando, principalmente, o homem introduz uma espécie diferente num habitat aí de outros seres vivos, né? Espécies exóticas, enfim. Aqui tem alguns registros de Darwin, né? Do próprio Darwin. Aqui uma foto quando ele esteve no Brasil. E a diferença entre as duas teorias. Então, Lamarck, o meio cria necessidades que induzem mudanças nos hábitos e nas formas dos organismos. Darwin, o meio exerce uma seleção natural que favorece os indivíduos portadores das características mais apropriadas para um determinado ambiente, num determinado tempo. Lamarck explicava que as novas características surgem pelo uso ou desuso de um órgão ou parte do corpo. Darwin já explicava que nas populações existem variabilidade. Indivíduos com características que lhe conferem vantagem, melhor adaptação que outros. Lamarck explicava que as características adquiridas são transmitidas aos descendentes. Darwin explicava que os mais aptos, né, aqueles que sobreviviam no ambiente, vivem mais tempo, se reproduzem mais e transmitem as características aos seus descendentes. Então, essa aula eu tirei para vocês desses links, né, inclusive do caderno de vocês do aluno. Deixa eu explicar, então, agora a tarefa lá de vocês essa semana. Então, quem não fez a tarefa da semana passada, que é a atividade 1 sobre genética, tem que fazer. A atividade dessa semana, de acordo com o que aprendeu na aula, realize a atividade abaixo em sua apostila, lá na página 7, é uma atividade sobre o que nós falamos hoje, tá? Tire uma foto e envie por aqui, tá? Pode fazer na própria apostila, quem não pegou, eu já deixei disponibilizado aqui, copia, faz a resposta, tira uma foto com o seu nome e manda para o professor, tá bom? Não pode deixar de realizar essas atividades, já estão atividades do terceiro bimestre. Tudo bem, galera? Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem dúvida? Pode colocar no chat aí. Não? Legal. Quem ainda não colocou o seu nome no chat, coloca antes de sair da aula, tá bom? Então, a gente termina por aqui. Qualquer dúvida, eu estou à disposição no celular, tá? No WhatsApp ou por aqui, tá bom? Podem saindo, então. Muito obrigado pela participação.